A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que torna crime a violência institucional. Segundo o texto, o crime ocorre quando a vítima de infração penal é submetida a procedimentos invasivos que a leve a reviver a situação de violência e gere sofrimento e estigmatização. Quem vai explicar melhor a futura lei é a relatora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Partido União de Tocantins. Bem-vinda, deputada. Obrigada, Regina. Na verdade, esse projeto, aqui aprovado já na Câmara, foi ao Senado e volta agora para a sanção presidencial, ele faz parte de um grande conjunto de legislações que foram aprovadas no combate à violência contra a mulher. Mas ele dá um passo muito importante. Quando ele foi apresentado, ele veio à luz de um fato que chamou muita atenção nacionalmente, que foi da Mariana Ferrer, mas, de verdade, é uma situação que se repete no dia a dia em diferentes posições, em diferentes situações, em que a estrutura pública ou o profissional em diferentes áreas, no caso específico foi na própria área da justiça, mas a gente revive situações dessa na área da saúde, na área da educação, lidando com servidores públicos em diferentes posições que deveriam ter a função de proteger ou garantir, do ponto de vista institucional, o cumprimento da lei, a proteção à vulnerabilidade, usa, às vezes, da função para revitimizar a mulher, ou seja, além da situação de violência que ela já passou e que ela busca e precisa da proteção da figura Estado em diferentes papéis, esse Estado provoca, aumenta ou causa novas situações de vitimização e de violência. Então, por isso, dá um passo extremamente importante. Nós sabemos que é um processo de aproximação do ponto de vista legal, ainda é muito novo o próprio tema, e nós entendemos que foi um grande avanço, embora o texto ainda precise avançar. Inclusive, a senhora lembrou o caso Mariana Ferrer, e já foi até aprovada a lei Mariana Ferrer. Nesse caso, essa lei, essa futura lei, ela é mais ampla? Ela atinge de que forma? Atinge as crianças também? Ela é mais ampla porque, na verdade, ela traz, primeiro, ela cria um tipo penal, então ela tipifica, ela cria o tipo penal, ela também, ela detalha do que nós estamos falando no caso em que houve omissão, então ela não trata só do caso Mariana Ferrer, ela trata em relação à questão das crianças, das mulheres e de outras situações em que o agente público, quer seja um agente público que chegou àquela função por concurso público, por designação ou até do ponto de vista de exercer um determinado mandato, que use aquele espaço político, no sentido público, ou como negligência, porque também o texto trata claramente dessa questão da omissão, ou seja, o agente público que deveria ter agido e não agiu, o agente público que usa da sua função para negligenciar a vítima, ou até, em alguns casos, é interessante, a deputada Carmen Zanotto, no dia da votação, chegou e disse, olha, ela é da área da saúde, a nossa preocupação é que as situações de mulheres que são, muitas vezes, vítima do agente que deveria garantir essa situação de saúde. Quantas situações, eu fiz parte de algumas comissões e na Secretaria da Mulher também, junto com a Procuradoria da Mulher, quantas situações chegou até a Secretaria da Mulher de agentes públicos que, ao colher um depoimento de uma mulher que foi vítima de estupro, de violência, de ataque, e que, ao colher o depoimento, ao submeter a mulher a um exame para verificação da situação de violência, de estupro, ele próprio causa ainda maior violência, ele debocha, ele afirma que a mulher deu causa, que ela se vestia inadequadamente, que também ela estava provocando uma determinada situação. Quantas vezes a justiça deveria ter agido e não age, ou age justificando e protegendo o agressor? Então, a lei é muito mais ampla, ela tipifica, ela aumenta a pena, Quais são as penalidades que estão previstas?
Na verdade, o próprio agente público ele pode dar causas, isso vai, inclusive, foi um dos pontos que deve ser regulamentado, da perda do cargo, da pena, né, de detenção, e o que eu acho que é mais importante é a provocação às estruturas públicas da regulamentação, porque como é um tipo penal criado agora, em que coloca a situação o termo é usado, inclusive, para situações que muitas vezes são levadas pelo agente público de maneira desnecessária, causando um constrangimento à vítima. Tanto pode ser por omissão, quanto pode ser por constrangimento, ou, inclusive, agindo, né, com a força do cargo que o agente público tem, fazendo esse constrangimento e negando o direito à vítima. Nós entendemos que ainda é preciso contar agora, e nós esperamos que a partir da ação do poder público, não só da continuidade da regulamentação, mas da orientação aos agentes públicos em diferentes papéis, porque o que a lei coloca, ela prevê de maneira genérica a todos os agentes públicos. O que eu imagino é que nós, enquanto conjunto, tenhamos que cobrar que seja regulamentado no espaço da segurança pública, né? Nós temos os diferentes agentes públicos que lidam diretamente na segurança pública, que em grande parte são os primeiros a agirem diretamente numa situação de violência contra a mulher, a estrutura da área da saúde, em que a mulher precisa, né? E agora nós tivemos recente, inclusive uma ação, o próprio julgamento do STF, colocando, no caso da mulher que foi dado por uma lei que nós aprovamos, poderes para esse agente de segurança em diferentes locais, que possa agir, porque a rapidez, Regina, na atuação da autoridade pública faz diferença, porque muitas vezes a morosidade, numa situação em que a mulher sofreu violência e que existiu uma morosidade, existe uma omissão, infelizmente, não poucos casos, acaba ampliando a violência, inclusive em alguns casos chegando à morte da mulher ou até da criança, né? Como é uma situação de vulnerabilidade, o poder público, de maneira omissa ou negligente, deixa de agir, o que leva ao agravamento da violência. Aqui no meu estado, recente, um caso de uma mulher vítima de violência, de um médico, houve negligência, ele afirmou na frente dos policiais, aqui no IML, que iria sair e que iria matá-la. Ele saiu e ele a matou. E é um exemplo do que nós estamos dizendo. Por que é muito importante o caráter educativo do processo punitivo? Né? Porque quando você cria caminhos para que a lei seja cumprida e você mostra a efetividade, você também provoca, além das instituições públicas de se mexerem, se organizarem, criarem rotinas, roteiros, orientando o agente público, você dá rapidez a esse cumprimento, faz diferença. Na discussão no plenário lá, eu ouvi de alguns colegas que são ligados à segurança pública, dizendo, os nossos colegas vão se sentir muito constrangidos, com receio de agir. Na verdade, o princípio da lei é ao contrário, ele dá rapidez, precisa orientar o quanto faz diferença o cumprimento, a rapidez na ação e o que eu acho que é importante, a organização em rede, para que os diferentes agentes públicos respondam rapidamente. Tá certo. Deputada, muito obrigada por sua participação, por esclarecimentos sobre esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara. Eu agradeço, e a informação faz toda a diferença para que a mulher saiba como ela deve buscar e como os agentes públicos podem, né, aprimorar o seu trabalho de maneira rápida para impedir, né, o crescimento da violência contra a mulher. Eu conversei sobre a definição do crime de violência institucional, aquela submetida a quem já foi vítima de um crime.
Foi com a relatora da proposta, deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Partido União Brasil de Tocantins. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.